Bom dia, boa tarde a todos e todos. Sou Myrtle Schack, retornando aqui com mais uma aula. E essa aqui tem um tópico diferente. Análise exploratória de dados. Que é isso? Você estava falando antes de estatística? Ó, então o que é que acontece? É o seguinte, nós estamos com uma ideia do que arqueologia não lida com coisas absolutamente padronizadas, certo? Na arqueologia, nós podemos começar com uma planilha cheia de dados. Mas, diferentemente, há muitas ciências sociais em que se pode pressupor que esses dados vão seguir umas certas normas e padrões. E que essas normas e padrões permitem uma maneira de começar a estatística, já começar a testar coisas. Na arqueologia, estamos com um passo antes, essa análise exploratória, em que a gente procura entender os dados. O que está acontecendo nos conjuntos de medidas que a gente levantamos? Precisamos pensar nas suas distribuições. Onde começam? Qual o valor mínimo? Qual o valor máximo? Onde é um centro? Qual a distribuição? Eu tenho dados que distribuem assim, numa curva normal. Aquela distribuição que todas as ciências sociais dizem que deve ter, são coisas normais? Ou eu tenho, por alguma razão ou outra, porque estamos lidando com atividades humanas e práticas humanas, e até com, às vezes, materiais que têm suas próprias características físicas que influenciam na produção, como diferentes materiais líticos que respondem diferentemente ao lascamento. Estamos numa situação em que é importante entender e visualizar o que nós temos antes de partir para testes de estatística. Por quê? Se a gente parte diretamente para teste de estatística, vamos ter resultados. O teste de estatística vai nos dizer algo, vai dar uma média, vai dar uma mediana, vai dar um desvio padrão. Daí mais na frente vai dar diferentes probabilidades da relação entre dois conjuntos. Mas o programa de estatística está se pressupondo que seus dados seguem uma certa forma, uma certa estrutura. E se os dados não seguem essa estrutura, apesar do programa de estatística te dar um resultado, esse resultado não vale. Realmente não vale. Vocês vão ver diferentes situações em que os dados realmente não estão obedecendo um padrão normal. Então, essa primeira parte da nossa estatística, da nossa disciplina, começa com os dados. Começa com a gente ver esses dados. E isso parte do meu próprio treinamento. Eu tive o prazer de ter Dick Drennan como professor na faculdade, University of Pittsburgh. E o Dick Drennan escreveu um livro de estatística para a arqueologia que é baseado no fato que se tem que começar com a exploração dos seus dados. E ao longo dessa disciplina vai ter vários exemplos que vêm de dentro do livro dele, e já pedi há alguns anos se ele me permitisse apresentar esse tipo de informação em português. E muito gentilmente o Dick Drennan diz que podemos sim usar isso em português aqui para explicar estatística para o meio da arqueologia. Infelizmente o livro está só em inglês,
mas o intuito dessas aulas é trazer muita da abordagem, a maneira no qual ele desenhou um curso para nossa dia a dia. E um elemento muito importante em tudo isso é que estamos sendo obrigados ou pedidos a ser críticas às nossas expectativas. Ou seja, se a gente tem uma certa expectativa sobre o comportamento de um tipo de cultura material, se a gente tem uma certa expectativa sobre as maneiras em que os vestígios de plantas vão estar distribuídos entre espécies, essa é nossas expectativas. E vamos testar isso, mas precisamos estar abertas aos demais soluções. Abertos ao fato que talvez na análise dos nossos dados estamos levados para novos caminhos, que estamos levados para pensar de novas maneiras sobre esses materiais que estamos estudando.